Olá a todos, meu nome é Otávio Messeder, eu sou pneumologista intensivista, sou o diretor científico da Sociedade Baiana de Pneumologia e hoje eu estou com vocês aqui para nós conversarmos sobre pneumonia adquirida na comunidade, né? Esse é um assunto muito importante, um assunto que estará presente sempre para nós, né? Seja no consultório, seja na emergência, e o que nós vamos falar aqui hoje é baseado nas diretrizes mais atualizadas sobre esse assunto. Não tenho nenhum conflito de interesse. E vamos começar por uma estatística que é incomodativa, de fato, né? Essa é uma estatística americana, mas no Brasil é também uma causa importante de mortalidade. Mas 90% de toda a mortalidade por esse tipo de pneumonia acontece em pacientes idosos. Isso vai ser referido várias vezes aqui, porque é um aspecto importante. E a mortalidade em 30 dias para maiores de 65 anos hospitalizados é em torno de 6,5%. Existe um aumento de 60% de mortalidade por pneumonia nos últimos anos, significando que isso é um problema que está em ascensão, né? Por idade, se for ajustado, existe também um aumento de 20% de mortalidade. Quando nós estamos lidando com pacientes ambulatoriais, né, essa mortalidade é bem menor, mas se o paciente tem gravidade suficiente para ser hospitalizado, essa hospitalidade sobe de 2% a 20%, e entre pacientes admitidos, de 15% a 20%. Né? Para lhe dar uma ideia, uma mortalidade numa UTI, considerada uma UTI geral, em torno de 15%. Né? Então, é uma mortalidade que, para uma determinada patologia, unicamente e de forma comunitária, ela é muito importante. Existe fator de risco para essa mortalidade, né? A idade é um fator importante. A presença de outras morbidades, como a doença coronariana, o diabetes mellitus, o alcoolismo, o estado imunológico, se indivíduo imunossupresso, a presença de insuficiência cardíaca congestiva, leucopenia, AVC, bacteremia, presença de câncer. Então, são fatores de risco para a mortalidade, enfatizando a necessidade de uma história detalhada nesses pacientes. Eu sempre digo que quando você está de frente com a pneumonia comunitária, você tem que saber algumas coisas muito importantes que vão guiar o seu tratamento empírico. Primeiro, você fez a suspeita clínica. Quem é o seu paciente? É idoso? Tem comorbidades? Tem fatores de riscos que são importantes? De onde é que vem esse paciente? Esse paciente vem da comunidade, esse paciente vem de um lugar que tem alguma epidemiologia específica ou que lance suspeitas sobre outras etiologias. Os sintomas de pneumonia, né, classicamente, tosse produtiva, febre, normalmente alta, dispneia sim ou não, a depender da extensão. E ao exame físico, nós vimos crepitação, indicando a provável presença de uma consolidação. E na radiografia, o infiltrado pulmonar, né? Só que todos esses achados são inespecíficos, porque eles podem acontecer em outras patologias. E isso qualquer um de nós que tem vivência em um hospital sabe que muitos pacientes admitidos com pneumonia, na realidade, não têm pneumonia. Eu atribuo isso a uma falta de história bem detalhada do paciente. Afinal de contas, eu repito sempre que 80% do diagnóstico está na história, em qualquer patologia. As recomendações que nós vamos fazer aqui vêm praticamente de duas fontes, que são recentes, diretrizes da nossa Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia e a diretriz feita em conjunto com um IDSA e ATS, né? E faz parte dos documentos do American Thoracic Society. Bem, a primeira coisa que a gente quer saber é como é que é a nossa abordagem diagnóstica, né? A radiografia de tórax é recomendada para todos os pacientes que têm suspeição de pneumonia e em pacientes ambulatoriais, a positividade é em torno de 38%, ou seja, muitas vezes a radiografia não tem a sensibilidade suficiente para mostrar uma pneumonia que não está tão óbvia assim, né? E no que diz respeito também à sua especificidade,
maior ainda a confusão, porque outras coisas podem dar infiltrados pulmonares. O exame etiológico, a causa microbiológica, ou seja, a etiologia microbiológica da pneumonia, é sempre um questionamento. E todos nós gostaríamos de saber que tipo de organismo está responsável por aquela pneumonia. Porém, é demonstrado que a colheita de material nesses pacientes de emergência para definir a etiologia não justifica-se, porque normalmente não é de fácil obtenção e não muda o desfecho desses pacientes, sendo o tratamento empírico suficiente bastante para um bom desfecho. Porém, se o paciente é admitido, é diferente. Então, a gente tenta buscar uma etiologia, né? Porém, sabendo que essa sensibilidade poderá variar bastante, né? 20 a 9% de sensibilidade, e em pacientes ambulatoriais, menos ainda. Então, o exame de descargo tem que ser um exame muito bem colhido, tem que ser um exame muito bem avaliado em termos de validade do espécime. Então, existem dificuldades pré-analíticas e analíticas que dificultam a sensibilidade e a especificidade desse exame, porém, ele deve ser contemplado em pacientes graves que estão admitidos ao hospital. A radiografia de tórax, né, um exemplo de que mostramos aqui, mostra classicamente um infiltrado, que pode ser em qualquer área do pulmão. No caso específico aqui é um infiltrado em lobo médio, né? E existem outros métodos diagnósticos. A tomografia computadorizada, por exemplo. Existe uma tendência de tomografar todos os pacientes que chegam na emergência, seja com dor abdominal, seja com queixas torácicas, né? E sem dúvida que a terceira tórax é um método muito mais sensível na identificação de uma pneumonia do que a radiografia de tórax, porém é caro e tem uma exposição à radiação ionizante muito maior. Em pacientes que têm suspeita de PAC na emergência, proporcionou 16% de diagnósticos ou achados alternativos. Isso é o que a gente vê na prática. Quando existe uma dúvida e é necessário fazer um exame mais resolutivo, muitas vezes nós nos surpreendemos que aquilo de fato não era pneumonia, que aquilo é uma embolia pulmonar, que aquilo é alguma outra alternativa diagnóstica, e esse estudo mostrou que acontece em quase 20% dos casos, né, nesse estudo, né? Descobre-se, isso a gente vê todo dia na nossa atividade nas emergências, em que descobrem-se nódulos pulmonares, descobrem-se infiltrados suspeitos de infarto pulmonar. Então, é um exame importante e que deverá ser feito dentro da necessidade específica do paciente, mas não necessariamente de rotina, porque a radiografia de tórax e o exame físico poderão chegar a esse diagnóstico. Está crescendo muito o uso de ultrassonografia de tórax, né? E, de fato, em boas mãos, ela apresenta uma maior sensibilidade e maior acurácia do que a radiografia de tórax, para mostrar alterações parenquimatosas, né? Consolidações, padrão intersticial focal, lesões subpleurais e anormalidades na linha pleural podem ser definidas em boas mãos em quem conhece bem o procedimento. E à beira do leito, na emergência, no chamado exame em point of care, né, apresenta uma sensibilidade alta, né, contra os outros tipos de imagem, como a radiografia de tórax, e um valor preditivo negativo de 67% contra os 25% da radiografia de tórax, em se tratando de pneumonia associada à comunidade. E a especificidade é semelhante para os dois métodos diagnósticos. Então, dito isso, quais são as recomendações realmente que as nossas diretrizes deixam sugeridas para a nossa abordagem desses pacientes?
Em adultos com PAC em tratamento ambulatorial, não se recomenda a coleta de escarro para ganho-cultura. Porém, recomenda-se obter escarro para ganho-cultura antes de uso de antibiótico em pacientes que são admitidos ao hospital com uma pneumonia grave ou em tratamento específico para determinado tipo de germe que você suspeita, né? Basicamente, Pseudomonas e Staphylococcus meticillium resistente, ou que tenha sido previamente infectado por essas bactérias, ou que receberam antibióticos por via parenteral nos últimos 90 dias, seja ele dado hospitalizado ou não. Isso cria uma população específica de paciente em que nós vamos necessitar de saber um pouco mais sobre a etiologia, sobre a microbiologia desse processo. Dentro dessa mesma linha, né, se justifica que não há evidência que a determinação etiológica, como eu já disse antes, melhoraria o desfecho desses pacientes tratados de forma empírica em ambulatório. Logo, as hemoculturas também não são recomendadas, né, nesses pacientes ambulatoriais. Se, no entanto, o paciente tem uma forma grave da pneumonia, as hemoculturas feitas pré-tratamento de antibióticos estão indicadas nas mesmas circunstâncias que o exame de grã do escarro, na fase de doença grave ou em pacientes que nós tenhamos suspeita de germes cujo tratamento empírico estabelecido nas diretrizes não contemplaria nem em pacientes ambulatoriais, né? Pacientes que têm história de infecção por Pseudomonas ou Staphylococcus aureus, ou que já tiveram essa colonização ou infecção, ou estiveram em uso de antibiótico parenteral nos últimos 30 dias, hospitalizados ou não. Então, não se sugere que pacientes sem gravidade ambulatorialmente faça muitos testes em buscas etiológicas. Sempre vale a pena falar sobre os antígenos urinários para pneumococo e legionela, né? E também em pacientes ambulatoriais, em geral, não é recomendado. Mas exceções existem, de novo, pacientes graves, e por razões epidemiológicas, se suspeitas que está havendo um surto de legionela, claro que a gente vai procurar saber se aqueles pacientes que estão entrando na nossa emergência fazem parte desse surto. O antígeno urinário para pneumococo tem algumas vantagens, né? Eu descrevo ele aqui, né? É um antígeno polissacarídeo C, tem uma sensibilidade de 82% em doença bacterêmica e 70,5% em geral. Né? A doença bacterêmica pneumocócica, ela se relaciona com, inclusive, maior positividade de hemocultura e de grandes escarros, se isso for feito por indicação precisa. Tem uma especificidade de 96% e um valor preditivo positivo de 88% a 96%. Tem um estudo que mostra que em 474 casos de pneumonia da comunidade, 36% foi positivo para Streptococcus pneumoniae e em 75 desses o antígeno urinário foi o único exame positivo. Então, existe virtude na obtenção do antígeno, mas especificamente em casos em que hajam dúvidas ou em casos em que nós nos preocupamos com forma bacterêmica, etc. Mas em pacientes não complicados, não há indicação de fazer esses antígenos para tratamento ambulatorial. O seu conhecimento, né, permitiria estreitar o tratamento antibiótico para o organismo específico, no caso, pneumococo. Bem, outros exames complementares estão no rol daqueles que podem ser pedidos, principalmente em pacientes que estão admitidos ao hospital. O hemograma, os eletrólitos, a função hepática, a ureia, a creatinina, saturação de oxigênio, principalmente para pacientes que estão admitidos e para pacientes idosos.
Ocasionalmente, nós podemos acrescentar outros exames complementares, né? Suspeitas, por exemplo, de PCP, de TB, então você pode induzir escarro, né? Fazer cultura para tuberculose. A tuberculose está sempre presente e às vezes pode apresentar uma forma atípica, né? E aí, de novo, eu me refiro aos antígenos urinários, a pesquisa de antígenos virais. A procalcitonina pode ter a sua indicação, porém ela não é indicada em pacientes não complicados de forma ambulatorial. Existe uma questão da infecção viral versus bacteriana, e níveis muito altos de procalcitonina sugerem infecção bacteriana. O ponto de corte até hoje é uma discussão, né? Existe uma faixa, mas não existe realmente uma ideia firme sobre o ponto de corte. E as diretrizes dizem que, independente do uso do nível da procalcitonina, os pacientes ambulatoriais devem ser submetidos ao tratamento antibiótico dentro da área de avaliação de paciente não grave ambulatorial. Estão aparecendo os chamados testes multiplex, que é um teste rápido, em que detecta, através de avaliação molecular, né, um número diferente, depender do multiplex disponível, de patógenos respiratórios, né? Alguns, por exemplo, que são mais comuns, avaliam H1N1, avaliam Covid, avaliam mais uns 3 ou 4 vírus, e alguns podem até acrescentar algumas bactérias, como as Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia, né, e Bordetella. Não está disponível em todos os lugares, mas o que se vê mais atualmente são alguns multiplex ligados mais à etiologia viral. Bem, muito importante quando nós avaliamos um paciente e fazemos o diagnóstico da pneumonia adquirida na comunidade é a estratificação de risco. Isso é uma fase fundamental da avaliação que ocorre na emergência e que depende desse resultado estabelecer onde é que esse paciente vai ser tratado. Se ele vai ser tratado ambulatorialmente, se ele vai ser tratado em hospital, e dentro do hospital se ele vai ser tratado numa unidade de cuidados críticos. E existem alguns instrumentos para isso, né? Eu citei alguns aqui, né? O mais comum e mais antigo são os critérios do score de Fine, que é o PSI, né? Pneumonia Severity Index, né? Existe o CURB 65 e o CRB 65, que não inclui a ureia, como é o caso desse score inglês. Existe um score mais detalhado, estabelecido pelo IDSA-ATS, assim como o SmartCop, né, e o SCAP. Esses 3 últimos são para pacientes internados, para que a gente possa estabelecer sua gravidade e o seu destino de local de tratamento, a depender da maior ou menor necessidade de vigilância desses pacientes, né? Aqui nós temos um exemplo do CRB 65, como eu deixo bem claro aqui, toda vez que a gente faz um score, a gente relaciona os pontos com gravidade. Por quê? Porque, a depender dos pontos, isso é validado nesses scores, existe uma relação com mortalidade. Logo, a gente sabe que quanto mais ponto, mais mortalidade. Aqui nós temos um exemplo, né, em que o paciente com pontos baixos, né, mortalidade baixa, ele não tem indicação de ir para o hospital. Tem aqueles intermediários em que você consideraria, a depender de sua avaliação clínica, interná-los ou não. Ou mesmo que não internasse, que o acompanhasse de perto. E aqueles que não há dúvida nenhuma que têm que ser internados. Uma forma de expressar isso exemplificando, por exemplo, paciente com pneumonia pneumocócica em forma bacterêmica. Esses pacientes têm um grande risco, né, porque a mortalidade é alta. Então, eles têm que ser identificados logo e o tratamento deve ser feito logo. Esse é outro exemplo de uma estratificação, né, do American Thoracic Society IDSA, em que mostra critérios maiores e menores, e a depender desse resultado, esse paciente vai ou não para uma UTI. Aqui, como eu disse antes, esses 3 últimos scores são para pacientes internados. E a decisão aqui é decidir onde é que vai ser internado, se vai ser entubado, etc. Esse é um exemplo do score de Fine, que é o score do Pneumonia Severity Index, PSI,
que ele requer algum tempo para se fazer, mas ele tem uma boa correlação com a gravidade da pneumonia. A depender da classe que esse paciente vem, né, que lhe é dada através dos pontos, nós vemos que fica muito mais fácil decidir para onde é que ele é internado. Bem, tratamento, né? Convém ler isso aqui, porque isso está escrito no nosso consenso, né? Que isso vem de muito tempo atrás, né? Nós fizemos parte de elaboração de consensos e essa discussão sempre existiu. As recomendações americanas visavam muito um tratamento que dava mais peso à probabilidade de doença causada por germes chamados atípicos, logo essas deveriam ser incluídas na cobertura. Enquanto que os europeus, os ingleses, normalmente eles não davam muita importância a isso. Então, mais ou menos aqui está dito aqui, né? Logo, as recomendações britânicas e europeias promovem a amoxicilina como tratamento de primeira escolha, reservando os macrolídeos como droga alternativa. Bem, em tratamento de pacientes ambulatoriais, se o indivíduo não tiver comorbidade, não tiver uso recente de antibiótico, né, não tiver fator de risco para resistência bacteriana, né, e não há contraindicação, seja de história de alergia, né, a droga de escolha para esses pacientes não complicados de uso de tratamento ambulatorial seria amoxicilina ou amoxicilina mais ácido clavulônico ou macrolídeo, que poderia ser azitromicina ou claritromicina. Se houver fator de risco, doença mais grave, uso recente de antibióticos, né, a indicação seria um beta-lactâmico mais um macrolídeo. Se houver alergia a beta-lactâmicos e macrolídeos, aí então pode-se lançar a mão de uma fluoroquinolona respiratória, listado aqui moxifloxacino e levofloxacino. Internados em enfermaria, usa-se a cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona ou cefotaxima, ou uma ampicilina subactam ou clavulonada, né, mais um macrolídeo. Já se indica a terapia dupla para esses casos, né? O uso de levofloxacina ou moxifloxacina em monoterapia é uma alternativa para aqueles pacientes que não podem usar beta-lactâmicos. Pacientes internados em UTI, de novo, cefalosporina de terceira geração, né, ou ampicilina subactam, com macrolídeo ou associação de cefalosporina de terceira geração, mais um quinolona respiratório. Mas são esses pacientes graves que nós vamos tentar, inclusive, estreitar o uso de antibiótico usando meios de identificar a etiologia. Para eles estaria indicado que se fizesse tentativa de exame de escarro, cultura, hemocultura, etc. Bem, pode acontecer que a gente tenha que pensar numa terapia de alvo específica, né, que é o pneumococo e a penicilina. Não grave, seria um beta-lactâmico de alta dose, né, como alternativa cefalosporinas, mais o macrolídeo fluoroquinolona respiratória. Isso vai depender muito de onde você está, por isso que é muito importante saber quem é o paciente, de onde ele vem. A resistência para o pneumococo varia geograficamente e, a depender de onde se esteja, essa preocupação é maior ou menor. O paciente estando grave, o uso seria de uma cefalosporina, ceftriaxona, cefotaxima, um cefepime ou ceftarolina. Se tratando especificamente de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, adquirida na comunidade, que, por exemplo, não é um problema entre nós aqui, né, onde nós nos encontramos, mas é um problema em alguns lugares nos Estados Unidos, problema significativo. Então, o uso seria clindamicina, linezolida ou vancomicina, um desses três, né? O Streptococcus resistente à meticilina, né, pode ser usada também linezolida ou vancomicina. As enterobactérias produtoras de beta-lactamase pectidina, essa sim é um problema que pode existir, porque elas estão em crescimento, tanto do hospital como fora do hospital, né? E nesse caso pode ser usado o ertapenem. Para pseudomonas, geralmente pacientes que vêm com pneumonia e já têm alguma espécie de
morbidade pulmonar, alterações anatômicas do pulmão, etc., esses pacientes podem ser tratados com fluoroquinolonas antipseudomonas, com piperacilina, tazobactam, meronem, polimixina, que pode ser feito em termos de monoterapia ou combinada, a depender da gravidade do seu conhecimento ou do seu conhecimento da sensibilidade desses pacientes nos exames escolhidos, seja hemocultura, seja exame de SCAR. Pacientes com pneumonia expirativa, né? Quinolona ou cefalosporina terceira geração, IAV na aspiração de conteúdo gástrico, pneumonia necrotizante, abscesso pulmonar, doença periodontal grave, incluir cobertura para anaeróbio. Né? Bem, dito isso, essas opções de tratamento baseadas em diretrizes, lembrem-se, a diretriz é uma maneira de guiar o tratamento para evitar grandes dispersões não justificadas. Mas a avaliação pessoal de cada paciente, por cada médico, leva a fatores individuais que podem justificar um afastamento deste ou daquela sugestão de diretriz. Né? Bem, uma vez iniciado o tratamento, a duração do tratamento, em geral, em torno de 7 dias, né? 5 a 7 dias. Mas pode ser que seja mais ou menos em situações específicas. Mas se o indivíduo não está grave, geralmente é em torno de 5 a 7 dias. Não convém, por questões de segurança do paciente, de resistência bacteriana e de custo, aumentar o período de tratamento de pneumonia não complicada, porque isso não tem justificativa em desfecho, mas tem prejuízos dentro dessas áreas de resistência e de custo. Sempre bom a palavra sobre corticoide, né? Porque corticoide vai e volta em muitas situações que nós, pneumologistas, nos encontramos. Há muitos anos que se discute, e com trabalhos que dão diferentes resultados, o uso de corticoide em pneumonia da comunidade. Eu estou mostrando aqui alguns exemplos disso, doses variadas, por autores variados, tem sido discutido já há muito tempo. Mas a conclusão disso, inclusive eu estou dizendo isso baseado nas diretrizes, é que em pacientes graves, né, mostrou-se seguro e benéfico em diversos desfechos clínicos. Mas que ainda existe questionamento sobre esse benefício. Porém, eu acho que ninguém discute hoje que numa pneumonia grave, inclusive com alterações hemodinâmicas de choque, a gente não use corticoide, né? Normalmente nós usamos corticoide nesses casos, mas não me parece que esse pelo passado dessa questão, que haja um ponto final nela. Bem, o indivíduo que progride ao cabo de 3 dias de antibiótico está mais facilmente assintomático, ele deixou de ter febre, ele está se sentindo mais disposto, ele é capaz de comer. Então você pode mudar sua terapia para uma terapia oral e programar a alta desse paciente. Mas se não existe resposta, reavaliar o hospedeiro, o patógeno ou possíveis complicações. Mesma coisa se o paciente estiver deteriorando. Então, os primeiros 3 dias de observação é muito importante. E essa observação geralmente é feita em hospital, porque é o paciente que você questionou se ele deveria ser ou não internado e resolveu por internar. Mas se por acaso ele for para casa, essa observação deve continuar. Você deve manter contato com o paciente para saber como é que ele está evoluindo nesses primeiros 3 dias, desde que seu tratamento é empírico. Bem, concluindo, pneumonia requer o quê? Uma avaliação clínica. Importantíssimo. Quem é você? Que idade você tem? Que morbidade você tem? De onde é que você vem? Né? Tentando identificar fatores de risco para pneumonia e para desfecho ruim. Fazer o diagnóstico radiológico, normalmente é uma radiografia de tórax.
no ambulatório, na emergência. Sabendo que fatores de risco geram pior desfecho. Logo, você vai avaliar a gravidade e você tem as ferramentas para isso, dentro dos scores que foram mostrados aqui. Uma vez decidido como você vai tratar esse paciente, se ambulatorialmente, se em hospital, você tem diretrizes, como foram mostradas aqui, terapêuticas, em termos de antibiótico. E, a partir daí, avaliar a resposta a essa terapia. E, principalmente, reavaliar com muito cuidado se a resposta não for satisfatória. O que é que está acontecendo com esse paciente? A primeira pergunta é se ele tem realmente pneumonia. E depois vamos partir para as possíveis complicações. Falhas na resposta terapêutica. Existem fatores do hospedeiro. O indivíduo pode ser idoso, muito frágil. Ele pode ser imunossuprimido. Ele pode ter uma forma bacterêmica, que é muito mais grave. Ele pode ter uma doença crônica subjacente, respiratória ou não. Diabetes mellitus, alcoolismo, complicações com pneumonia nosocomial. Ele veio para o hospital e complicou com outra bactéria. Isso existe? Ou o diagnóstico foi equivocado. Será que ele tem embolismo pulmonar? Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Será que esse infiltrado é insuficiência cardíaca congestiva, que ele realmente não tem pneumonia? Será que esse infiltrado é hemorragia pulmonar, é uma vasculite? É um BUP? Será que é uma doença intersticial não infecciosa, como a pneumonia intersticial aguda, pneumonia eosinofílica, pneumonia por hipersensibilidade? É aí que entra o pneumologista, porque é ele que tem mais condição de decidir se está se lidando realmente com pneumonia. E já tive a oportunidade de estar nesse papel várias vezes, e às vezes até por pedido da família. Fulano foi internado aqui com pneumonia, não está melhorando, dê uma olhadinha lá. E você vai lá e descobre que esse paciente não tem pneumonia. E às vezes existem complicações da pneumonia. Das mais importantes é o empiema. Empiema tem que ser drenado. Logo, vigilância contra isso. O que sugere empiema é a febre persistente, é a dor pleurítica, e alguns organismos têm mais tendência a fazer empiema, como o pneumococo, o Staphylococcus aureus, principalmente em criança. E o exame físico e a imagem vai definir para você se você está lidando realmente com empiema. Bem, esse é o que eu tinha que mostrar a vocês de uma forma condensada sobre a pneumonia adquirida na comunidade. Ou seja, existe todo um processo bem esquematizado para lidar com isso quando aparece na sua emergência ou no seu hospital. Eu acredito que essas informações vão ser muito úteis e estão disponíveis no nosso site. Muito obrigado.